Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao painel sobre preconceito e intolerância no varejo e nos serviços, pelas perspectivas jurídica, da antropologia de consumo, da gestão de pessoas, da universidade e do varejo. Esse painel faz parte da programação do projeto Vamos às Compras com Responsabilidade Social da Universidade de Salvador, Unifax, em sua 4ª edição, mais uma vez alocado no curso de Gestão Comercial. Só para lembrar, nas edições passadas, sempre trazendo temas modernos e atuais, o projeto Vamos às Compras falou sobre acessibilidade no varejo, falou sobre capitalismo consciente e sobre economia criativa. Então, sempre um tema moderno e atual para ser debatido pelas diversas áreas de interesse. Eu sou Luciana Buch, aceitando o convite com muito grado de professora Fabiana, por ser parceira em outras edições também, junto com Vamos às Compras, com o projeto Shopping Unifax, que é um outro projeto da Unifax, sediado no curso de administração. E aí, para manter a tradição, ela sempre me chama para fazer a abertura dos painéis, o que me deixa muito honrada. Vamos falar sobre a programação do painel de hoje. Na primeira parte, os convidados serão apresentados. Em seguida, haverá uma pergunta geral direcionada para todos os convidados. Na terceira etapa, haverá perguntas específicas para cada convidado. E na 4ª parte, será feita a abertura para a participação do público presente. A equipe de apoio, estão todos identificados, distribuirá e receberá os papéis para perguntas que serão lidas pelos professores da banca. Logo em seguida, o encerramento. Quem mediará o painel será a Fabiana Aragão, idealizadora do projeto Vamos às Compras com Responsabilidade Social. Professora Fabiana é publicitária, mestre em Administração Estratégica pela Unifax, com intercâmbio em Grenoble, especialista em potenciais da imagem pela UFBA, consultora da Prospecta Treinamentos Experienciais e professora universitária. Fabiana apresentará os outros convidados, participantes do painel. Desejo a todos nós um bom evento e um bom trabalho hoje. Professora Fabiana. Tá bom. Boa noite, gente. Bom demais estar com vocês aqui também nessa sala, né? Tá bom. Vocês sabem o que é intolerância, sabem o que é preconceito, têm uma ideia, sabem que tem uma diferença entre os conceitos? Pois bem, nunca se falou tanto, a gente tem ouvido muito falar de preconceito e intolerância, e agora a gente tem que falar mais ainda. Mas, espera aí, tem alguma novidade no tema? Não. A humanidade sempre foi muito intolerante, muito preconceituosa, a vida inteira. Mas por que agora está todo mundo falando? Por quê? Tem um ingrediente novo. O que está acontecendo, gente, é que a gente está hiperconectado. Como a gente está muito hiperconectado, a gente está tendo pessoas que não se reconhecem muito próximas. E isso está acontecendo um estranhamento por conta disso. E, por causa desse estranhamento, esses temas eles estão tendo que ser discutidos. Mas temos uma boa notícia. A boa notícia é porque o preconceito e a intolerância ela emerge quando as pessoas conseguem mostrar individualidade, quando elas são diferentes. Então, existe aí um protagonismo também instalado. Bom, o conceito, preconceito, o nome já está sugerindo, é um conceito pré-concebido. A gente tem até involuntariamente. O importante é que a gente saiba que a gente tem os conceitos, porque os preconceitos não necessariamente são ruins, mas a gente precisa saber lidar com eles. Agora, a intolerância, ela é uma má vontade, ela é uma atitude, ela pode culminar, inclusive, com a violência. Então, na verdade, o preconceito pode gerar uma intolerância. Então, o que acontece? No ambiente de varejo e nos serviços, a gente tem muita gente junta. Então, intolerância e preconceito podem acontecer o tempo todo e a gente sabe, a gente vive isso, a gente lê em jornal, a gente vivencia sobre isso. E, por conta disso, temos aqui hoje 3 convidados que vão falar sobre esse ambiente, sobre como isso acontece. Estão aqui com a gente, e eu vou convidar para compor a mesa, Paulo Emílio Cruz. Ele é administrador, pós-graduado em marketing e gestão empresarial pela SPM, mestre em administração, especialista em jogos de estratégia, Professional Life Executive Coach pela
Sociedade Latino-Americana de Coach. Ele é professor titular de pós-graduação da Unifax e de outras instituições também. Sócio da Prospecta, ele é também conselheiro da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos. Palestrante, escritor de livro também, guia prático de gestão integrada de cultura de alta performance, e ele é idealizador de diversas metodologias voltadas para o fortalecimento de culturas e ensino criativo. E tem uma larga experiência na área comercial. Então, tem tudo a ver aqui com a Vinite. Vou chamar também Alexandre Ramos de Almeida. Ele é bacharel de Direito, ele é com especialização em Direito de Empresas pela Universidade Gama Filho, ele é mestrando de Administração Estratégica e é professor titular do Centro Universitário FIB, professor substituto da UNEB, tem experiência na área de Direito Privado, com ênfase em Direito Civil e Processo Civil, integrou por 2 gestões a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, e faz parte do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB também, e presta serviço de assessoria e consultoria para diversas empresas no ramo que a gente está aqui estudando. Bem-vinda. E também, gente, está aqui Brendo da Silva Carvalho. Ele é graduado em Publicidade e Propaganda e Antropologia, é mestre em Antropologia, já lecionou Antropologia também na UFBA, está fazendo doutorado agora também em Antropologia. As áreas de interesse dele é Antropologia das Organizações, de Consumo, Metodologia de Empresas, Planejamento, e ele atua no âmbito de comunicação social e já fez vários trabalhos nas grandes empresas de comunicação aqui da Bahia, gente. Então, ele já trabalhou, ele trabalha na Propeg, teve clientes como o Ministério da Saúde, Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Caixa, e é professor também do curso de Publicidade e Propaganda da Social, né? Faculdade Social. Tá bom. Sejam muito, muito, muito bem-vindas. Bom, gente, já começando mesmo o painel, a primeira pergunta que eu vou fazer é comum a todos 3, então eles vão responder uma mesma pergunta, cada um pela sua perspectiva. Então, a pergunta é: por que o preconceito e intolerância são temas tão recorrentes na área de atuação de vocês? Então, cada um vai dar a sua perspectiva. Comece, Paula. Obrigado, Fabiana. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Bom, minha área de atuação é essencialmente a área empresarial. Então, só aprofundando um pouco mais, como conselheiro da BRH, eu tenho um vínculo direto com a área de RH de várias organizações e convivo com essa realidade há algum tempo. E a pergunta foi muito mais no sentido de... Por que você está aqui, né? Por que eu estou aqui, né? E eu acho que nunca se falou tanto dentro das organizações no que diz respeito à responsabilidade social. E acho que tem uma coisa interessante, é que isso vem cada vez mais desde a escola. Eu tenho uma filha de 17 anos que está na escola e praticamente o ano inteiro a gente já participou de 2 eventos que eu participei com ela, e eventos voltados à área social, então isso já vem aí desde a escola sendo trabalhado constantemente. E nas organizações, obviamente, isso acaba sendo um reflexo disso, né? Então, acho que eu estou aqui muito mais porque, sem dúvida nenhuma, a gente vai poder falar um pouco sobre o porquê é importante discutir a responsabilidade social nesse contexto atual. Pronto. Obrigada. Alexandre. Boa noite a todos. Agradecer a Fabiana e a Unifax por estar presente nesse evento. E sendo bem prático também dentro da perspectiva que Paulo falou, por que de estar aqui discutindo hoje a questão da intolerância e do preconceito? Né? Na minha atuação profissional, eu tenho sido indagado várias vezes pelos meus clientes, porque eu trabalho com a consultoria preventiva e contenciosa para empresas, justamente nesse aspecto de intolerância e preconceito, tanto na relação de emprego como na relação de consumo. Tá? E tudo isso decorre da legislação, principalmente no artigo 5º da Constituição Federal, que traz o princípio da igualdade, onde a gente parte da premissa de que todos são iguais perante a lei. Agora, essa igualdade,
é uma igualdade a ser alcançada, porque a gente parte do pressuposto de que, em função das diferenças que existem, os diferentes devem ser tratados de forma diferente para que eles tenham uma representatividade igualitária. Então, esse é o fundamento, e, em decorrência disso, a gente encontra sérios conflitos no ambiente empresarial, e esse é o objeto de trabalho de Paulo e também na visão aqui do Breno, e dentro desses conflitos é que a gente tem que saber até onde o conflito é algo tolerável e a partir de onde a gente passou para uma postura intolerante, uma postura agressiva. É isso que eu acho que a gente deve discutir aqui hoje. Ótimo. E Breno? Obrigada. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Agora sim. Vamos lá. Trabalhando em uma agência de propaganda com atuação nacional e sendo publicitário, na verdade também com um histórico de antropologia, uma outra formação paralela, pensar intolerância, pensar preconceito de diferentes naturezas, e principalmente quando a gente pensa na condição de publicitário, em construir um discurso comercial ou um discurso para venda, seja de um produto, de um serviço, isso se torna muito valioso no sentido de que noção é essa, que sentido é esse que você vai construir ou representar, se apropriando de valores praticados por uma sociedade, ou de identidades, seja de gênero, religiosas, enfim, identidades que perpassam valores comuns para essa sociedade. Assim, de que forma você acaba ou pode construir uma representação para uma marca que pode, enfim, estar completamente contaminada por valores preconceituosos. Isso é possível e algumas marcas têm cometido ou cometeram historicamente erros dessa natureza, e algumas estão passando por uma revisão no sentido dessas posturas, principalmente através da rede social. Acho que ela é um grande porta-voz, é um grande mecanismo de revisão, no sentido de reduzir o fortalecimento dessa construção, dessa representação controversa. E, acima de tudo, isso é levado não só na construção que se faz de um discurso publicitário, mas também nas formas de comercialização que, enfim, que são levadas e conduzidas até para um ponto de venda mesmo. Quando o consumidor se dirige, ou quando o cidadão se dirige a um local e realiza essa compra, acima de tudo, existe uma relação social naquele momento. Ele quer se apropriar de uma mercadoria, porque essa marca lhe diz alguma coisa. Obviamente, pode haver somente a satisfação racional, ele compra para, enfim, aplacar alguma demanda emergencial, mas pode haver uma escolha subjetiva, uma apropriação que é completamente revestida de valores simbólicos. E o valor simbólico desse cidadão e o valor simbólico dessa marca, ou a forma como ela constrói ou articula um discurso publicitário, ela pode estar perpassada por, enfim, valores controversos de intolerância e de preconceito. E, na condição de publicitário, a gente tem que se tornar bastante vigilante na forma de construção desse discurso. E, ao longo da noite, eu vou citar alguns exemplos de marcas, enfim, que estão começando a sair dessa caixa ou demonstrar, ou articular, ou produzir novas formas de discurso para vender seus produtos. Muito obrigada. Pois é, a gente agora vai dar continuidade com perguntas que vão ser respondidas por um ou dois, eles vão se sentir à vontade para provocar também e tudo, porque a ideia, o painel é sobre o assunto, a gente vai trazendo os temas. E aí, agora que a gente está vendo que a diversidade é uma palavra de ordem, está muito falada e tudo mais, tem uma questão que é interessante. A formação de cultura dentro de uma empresa acaba juntando várias pessoas que pensam parecido, que se comportam de forma parecida, para formar uma cultura empresarial. Essa pergunta vai para Paulo. Como é que a gente faz para resolver essa equação aparentemente contraditória, que você vai tratar da diversidade, mas, ao mesmo tempo, de uma cultura que é uma personalidade que você forma junto com pessoas que comungam dos mesmos valores e tudo mais? Como é que se resolve isso? E até pensando que a gente tem alguns preconceitos embutidos aí também, né? Fabiana, eu vou responder contando uma historinha sobre essa questão de cultura. Eu, há um tempo atrás, eu fui participar de um processo seletivo, muito tempo, né, talvez com meus 20 e poucos anos, eu fui participar de um processo seletivo para uma empresa, e essa empresa chama-se a Deloitte Touch Tomates. Não sei quem já ouviu falar, mas é uma empresa de auditoria e consultoria. E eu fui com alguns amigos, algumas pessoas que estavam fazendo faculdade comigo, na época, e uma das pessoas que era amigo meu tinha um cabelo
quase na parte traseira mesmo, né? O cabelo comprido, e tinha uma tatuagem enorme no braço que via até o pulso. Bom, você imagina isso há uns 20 anos atrás, hoje tatuagem já é muito mais bem aceita, né? Mas você imagina isso há 20 anos atrás numa empresa como a Deloitte. E aí a gente fez o processo seletivo todo e tal, e aí quando chegou na última etapa, 5 pessoas foram convocadas, eu e mais 4 pessoas, e esse amigo meu, todo tatuado, com cabelo até aqui embaixo. Aí a menina do RH, depois de todo o processo, chegou para ele e falou, olha, para você fazer a última etapa, que é a entrevista, eu lhe aconselho você ver a sua arrumação, a sua apresentação pessoal, tal, porque não está muito de acordo com a cultura da nossa empresa, né? A nossa apresentação, a gente trabalha de terno, gravata, tal. Então, se você quiser participar, é interessante para a entrevista que você venha com uma roupa mais social, tal. Aí fomos embora, tal. Passado uma semana, chegamos para a entrevista, esse amigo meu apareceu, e quando ele chegou, praticamente ninguém reconheceu, porque ele tinha cortado o cabelo dele completamente, estava curto, e ele estava de terno. E aquilo foi um impacto muito grande. Aí a menina do RH, quando foi conversar com ele, olhou para ele assim, assustada, falou, menino, você cortou o seu cabelo? Que coisa, é sério que você fez isso? Olha, para mim você já está aprovado. Quer dizer, na frente de todo mundo, né, já tinha praticamente aprovado o menino. Né? E, de fato, ele foi para a entrevista, foi aprovado e trabalha até hoje, né, na mesma empresa. Então, será que ele queria entrar? Essa é uma questão. Mas o mais importante que eu acho, quando você fala de cultura, é, poxa, espera aí, a Deloitte ela tem uma cultura que, para os princípios deles, eles acham que não combina muito bem uma tatuagem muito grande ou um cabelo muito grande, e esse jeito deles faz com que exista uma espécie de seleção, vamos dizer assim, durante o processo seletivo. Uma seleção que também olha para detalhes que podem ser vistos hoje como detalhes preconceituosos. Mas eu acho que a gente tem que ter dois olhares. O olhar de uma cultura, que é o jeito de ser da organização, e aí, se você parar para pensar, eu acho realmente um pouco difícil de entender ou de você ver um profissional de auditoria, por exemplo, com um piercing no nariz, né, ou não combina. E será que isso é preconceito? Essa é uma questão. Né? Então, será que a gente vai considerar isso como preconceito? Ou até que ponto a organização, de fato, ela pode exigir que determinadas coisas não sejam utilizadas, como, por exemplo, um piercing no nariz de uma organização de auditoria, ou uma tatuagem exposta, uma tatuagem muito grande, ou um cabelo muito grande. Né? Então, assim, eu acho que a cultura, até certo ponto, ela tem que ser entendida sob 2 aspectos: o aspecto do que é a cultura da organização e do que é aceito, e o aspecto do que é considerado, de fato, como preconceito ou não preconceito. Então, esse processo de adaptação hoje, ele requer um cuidado muito grande em saber interpretar essas 2 coisas, até para que as pessoas não se sintam atingidas por uma atitude que ela possa, no primeiro momento, entender que seja preconceituosa, quando, na realidade, no mundo corporativo, pode não ser visto como preconceituoso. Então, eu faria, inicialmente, essa reflexão. As culturas, elas são muito diferentes de organização para organização, e tem coisas que, para alguns, pode ser visto como preconceituoso, mas para a organização pode ser visto como uma praxe do segmento. E dentro do RH, hoje, se questiona muito isso. O que é praxe do RH, assim, o que é praxe daquele segmento, o que é praxe daquela cultura, e o que é, de fato, considerado uma... Esse é um debate interessante, realmente, porque as pessoas agora estão se questionando mais, né? Elas estão aparecendo, estão saindo da individualidade. Então, é interessante. A resposta foi bem colocada, mas, assim, praticamente cada empresa, cada caso vai ver, né? Eu acho que, assim, vamos lá, você quer trabalhar numa empresa que o segmento todo já é um segmento que tem uma cultura muito marcante. Se você for trabalhar no Ambev, eu trabalhei 10 anos no Ambev. É meio que você tem Qual que é se identificar Ambev? com aquilo, uma você tem que cultura gostar, do jeans. né? Você não vai ver na Ambev o cara de terno e gravata também. Né? Quer dizer que o cara chegar de terno e gravata, ele vai ser excluído porque ele está de terno e gravata? Isso também não é preconceito, porque o cara usa terno e gravata? Né? Então, é essa percepção, quer dizer, é uma cultura. Como a Mormai, que o pessoal também ser. surfa, né? E aí fica andando com aquelas neoprene e tal. Pois é, legal. Bom, aí nessa mesma linha, alguns especialistas afirmam que, pelo menos no aspecto legal,
o Brasil está caminhando largamente para diminuir o preconceito, a intolerância e tal. E existem algumas leis, existem alguns movimentos em relação a isso. E eu queria, porque assim, alguns falam que a lei está até protegendo, mas que a comunicação não está. Então, eu queria até que Alexandre e Breno comentassem sobre isso, porque até que ponto a gente está avançando para ficar defendendo as pessoas do preconceito e da intolerância. Como é que está acontecendo isso? Queria que vocês dois comentassem, por favor. Você primeiro, porque falar da área jurídica que está avançando, as leis que já estão começando a defender. Ok. Primeiro ponto para a gente observar é que o direito não é um instrumento de revolução social. Então, como é que funciona o direito? Ele é um instrumento para consolidar a evolução da vida em sociedade que acontece numa velocidade exponencial. Eu costumo fazer o seguinte paralelo. Está bem agora? Estão ouvindo agora? Vocês tá estão ouvindo a gente bem? Tá. Mas vamos lá. Está bem aí, então, também vamos. Só recapitular de uma maneira bem simples. Então, se a gente for comparar a vida em sociedade com o direito, é como se um trem passasse em alta velocidade por uma estação. Isso é a evolução da vida em sociedade. E o direito é aquele cara com a mala pesada que está correndo atrás do trem porque chegou atrasado. Aí por quê? Porque o direito é arcaico? Não. Porque o direito é justamente um instrumento para consolidar a evolução da vida em sociedade. A gente encontra novas situações sociais, novas evoluções. Por exemplo, quem imaginar uma pessoa há 10 anos, vamos voltar 10 anos, quem ia imaginar uma pessoa andando na rua com uma caixinha na mão, falando sozinho, ou então passando o dedo nessa caixa? E de cabeça baixa. O que a gente ia fazer com um cara desse? Vamos internar porque está louco. Né? Mas a vida da sociedade vai evoluindo e o direito vem atrás tentando consolidar essas novas interações. Então, dentro disso, a gente vai observar como é que o direito vai tratar esses novos fatos que estão acontecendo. Então, como Paulo falou aqui de cultura, né? Talvez a cultura dessa empresa que você falou possa ter evoluído um pouco e comporte dentro de uma forma... Até porque tem mais gente usando piercing e tatuagem do que alguns anos atrás, né? Eu acho interessante. Por exemplo, meus alunos de Direito, somente na universidade pública que eu leciono. No primeiro semestre, eu vejo alunos com cabelos mais exóticos possíveis, né? O cara de chinelo, curtindo, bem à vontade. Quando ele chega do quinto semestre em diante, esse mesmo cara já está com o cabelo todo cortadinho, está indo de terno ainda não, mas de camisa social com a gravata, às vezes deixa o terno no lado, porque ele está sendo formatado dentro da maneira, dentro da cultura de como funciona. Isso é imposição, é seleção natural, é adequação ao sistema. Eu não vejo como uma coisa fora do normal, eu vejo como uma questão social. Agora, claro que dentro de alguns ambientes existem posturas que devem ser combatidas, e a própria legislação cuida disso. Quando, por exemplo, tem empresas que têm a possibilidade de, dentro do contrato de trabalho, exigir posturas dos seus empregados, mesmo fora do ambiente de trabalho. Você falou da Ambev. Há casos de limitação até o tipo de cerveja que a pessoa bebe. Né? Verdade. Isso é intolerância, isso é preconceito. Do meu ponto de vista, eu entendo que é uma relação contratual. Agora, já a partir do momento de que você impõe uma determinada postura no seu aspecto pessoal, como, por exemplo, a possibilidade de ter filho ou não ter filho, por exemplo, isso aí a gente já passa por uma regulação do direito, que o direito está mais preocupado nessa invasão da individualidade da pessoa. Então, é isso que a gente tem que parar para observar e ver como a situação, de fato, está tutelada pelo ordenamento jurídico. Muito interessante. E botam muito a comunicação, quer dizer, se o direito está regulando, alguém está provocando alguma intolerância, algum preconceito. Alguns botam a culpa na propaganda. E aí, Breno? Não, vamos lá, tem alguns pontos aí dessa questão. Primeiro, a respeito dessa erradicação da discriminação e da intolerância. Bem, erradicar, não erradicou.
eu acho que pode ter minimizado. Acho que no início do século, e a gente já pode falar isso, assim, no início do século XXI, se falava muito em empoderamento, né? E eu acho que, enfim, acabou a palavra sendo esvaziada porque tanta gente já foi empoderada e que não sabe o que fazer com tanto poder e acaba partindo para alguns excessos. No sentido que eu acho que após o entendimento de que o empoderamento era algo valioso ou poderia ser manejado, a gente caminha para um estágio de enfrentamento, no sentido de que a exposição de todas as reivindicações de minorias, sejam elas minorias que reivindicam pleitos relacionados à raça, a gênero ou enfim, a religião ou a questões etárias, por exemplo, que é um preconceito ainda muito vigente no Brasil e que a gente acaba não pontuando. Aí sim a gente tem um momento de discussão sobre isso e nesse momento, assim, nesse estágio, a comunicação se torna um veículo fundamental, até porque ela permite pontos de contatos, enfim. E não estou me falando, nesse caso, só da comunicação publicitária em si, eu estou falando de todo o aparato de comunicação, de produções de veículos de comunicação, de mídias sociais e de como esses meios de comunicação aquecem e fomentam a opinião pública nacional no sentido de discutir, de trazer isso à tona e de fazer com que esses grupos que estão se enfrentando ou provocando ou, enfim, reivindicando alguns pontos entrem, acima de tudo, numa tentativa de diálogo na defesa dos seus pleitos. Essa questão etária, eu sempre convivo com isso, no sentido de... Dois pontos que eu só queria complementar a partir da fala deles. Assim. Essa questão dentro de âmbito organizacional, quando a gente fala e eu estou também falando um pouco da minha área de comunicação, é sempre esperado de uma agência de publicidade ou de uma empresa de comunicação profissionais mais loucos ou profissionais mais transgressores. E no sentido, quando a gente se reporta a casos como da Ambev, ou a vestimenta adequada, ou esse código de conduta interno, é esperado, e é interessante quando você olha isso para uma empresa de comunicação, que talvez haja uma expectativa por parte dos clientes de que ali pode tudo. Ali pode o indivíduo que vai de bermuda, ali pode o tatuado, ali pode o sujeito que vai ter cabelo comprido. É como se existissem espaços dentro da sociedade ou segmentos profissionais onde essas concessões fossem autorizadas. E isso está muito relacionado à própria cultura e, enfim, aos códigos vigentes acerca daquela profissão ou daquele segmento de atuação. E isso se transfere, obviamente, também para dentro do âmbito organizacional. Então, quando o Paulo comenta sobre isso, então há uma expectativa e há noções prévias e o que pode levar também a preconceito. Quando eu penso em minha realidade profissional, minha realidade é tão careta, é tão tradicional ou é tão intensa em que esses momentos de ruptura ou esses momentos de transgressão, como é esperado, acabam não vindo à tona. Bem, acho que eu consegui responder falando sobre comunicação e trazendo também a questão interna. Foi bem interessante. Ainda falando de diversidade, porque até ele falou bem no âmbito da comunicação, mas voltando até para a realidade de empresa, que valor que pode dizer, porque assim, tem a questão cultural, tem essa equação que tem que ser resolvida, mas que valor pode ser atribuído à empresa que no caso, consiga resolver essa equação, consiga trabalhar com pessoas diferentes, mas que estejam dentro de valores próprios, assim, digamos assim. Alexandre tinha falado que há 20 anos atrás a empresa se comportava de determinada forma, ela se atualizou. Então, ela se atualizou porque ela viu que a diversidade tem um valor. Que valor é esse? Como que isso pode repercutir bem dentro da empresa, ou gerar produtividade, ou alguma coisa assim nesse sentido? As empresas passaram a entender o valor das pessoas que são diferentes. E eu gosto de usar sempre as historinhas para exemplificar tudo que eu estou dizendo. E eu vou contar uma outra historinha que também é real. É um contador de histórias. As histórias são boas para poder exemplificar, né? Tem uma história interessante que é a seguinte. Eu, como professor, uma vez cheguei numa instituição e eu gosto sempre de chegar na sala de aula, eu gostava de pegar meu laptop e conectar para usar direto no meu laptop. Só que nessa instituição específica, nesse local, na pós-graduação, quando eu chegava lá, os cabos eles estavam todos presos, todos amarrados, presos, tal. Então, para eu poder tirar os cabos todos e colocar no laptop, era uma dificuldade. E aí, logo no primeiro dia, eu chamei o cara, que era o rapaz do apoio, e falei para ele: meu amigo, é o seguinte, amanhã deixe os cabos todos soltos, porque quando eu chego é mais fácil de conectar no meu laptop, tá? Pois não, senhor, pois não. Aí ele saiu. Aí, no dia seguinte, quando eu cheguei, estava tudo conectado de novo.
Aí lá vai eu de lá tirar todos os cabos de novo para poder conectar. Eu chamei ele, meu amigo, por favor, na manhã você deixa os cabos todos soltos, porque eu falei isso ontem para você, mas você deixou os cabos todos amarrados. É complicado para mim. Amanhã deixa os cabos soltos. Pois não, senhor, pois não. Aí ele saiu. Aí no dia seguinte, quando eu cheguei, os cabos todos amarrados de novo. Aí eu falei, esse cara tá de sacanagem comigo, não é possível, né? Aí eu fui na coordenação falar com o pessoal da coordenação. O pessoal é o seguinte, rapaz, eu pedi para o menino do apoio 2 vezes já para ele poder colocar os cabos soltos e tal. Aí ele não tá, não, senhor, você não vai conseguir dizer nada para ele. Eu falei, por que não? Porque ele é autista. Aí eu falei, como assim? Ele falou, não, ele só obedece o coordenador que ele disser. E o que o coordenador disser para ele vai fazer na risca, tudo. Você não tem ideia. Eu falei, como assim? Não, esse menino, quando ele chega aqui, professor, a ordem para ele é o seguinte, ele tem que deixar todos os equipamentos funcionando até a hora da aula. Você não tem ideia do inferno que ele faz quando tem um equipamento danificado. Ele faz de tudo porque o equipamento está funcionando. É sério, é sério. E todos os cabos têm que estar conectados. Então, todas as salas, fica tudo funcionando perfeitamente bem. Quando esse menino entrou aqui, ele começou a fazer uma coisa que nenhum outro fazia, que era botar a sala para funcionar sempre antes de começar a dar. E tudo funcionando. Falei, que legal. Ainda tem outro detalhe, professor, o que foi? Chega aqui umas 6 e pouco, 6 e pouco não, 5 e pouco. Falei, por quê? Não, chega aqui faltando 5 minutos para as 6. Falei, tá bom. Aí que eu cheguei lá, faltando 5 minutos para as 6, ele estava do lado daquele negocinho de ponto, né? Aí eu fiquei ali conversando e tal, aí ele ali em pé, assim, do lado do negocinho de ponto. Quando deu 6 horas, ele botou o dedo e falou, tchau, gente. Aí foi embora. Aí eu falei, poxa, ele botou 6 horas o dedinho. Ele falou, professor, ele tem ponto em inglês. Sabe o que é ponto em inglês? É aquele horário certo. 8 horas da manhã o cara bota o dedo, 6 horas da manhã o cara bota o dedo. Do ponto de vista do RH, isso não é permitido hoje em dia, né? Mas o garoto, ele era, sabe, aquela coisa padrão. 8 horas, 6 horas, 8 horas, 6 horas. Eu falei, gente, que coisa incrível. Ele falou, ainda tem mais uma coisa que eu vou dizer para o senhor, professor. O senhor recebe avaliação? Eu falei, avaliação de professor? Recebo, inclusive, a universidade está de parabéns, porque eu recebo logo no dia seguinte. Isso é muito incomum. Ele falou, quem faz a avaliação é ele. Como assim? Não, quando ele chega de manhã, tem um calhamaço de avaliação de professor. Ele senta o bumbum na cadeira e só sai quando ele termina de lançar todas as avaliações e enviar para todos os professores. E ele não faz mais nada, ele fica concentrado naquilo. Eu falei, sério? Só que só tem um problema. Eu falei, qual? Se você chamar ele para uma reunião depois das 6, ele não vai. Por quê? Porque o horário dele é 6 horas. Então, sabe, o autista, esse menino específico, é real essa história. É um cara que tem todo um padrão. Agora, será que ele tem qualidade? Será que ele tem alta performance? Ele faz muita coisa que muita gente não faz. Ele faz uma entrega de trabalho operacional que muita pessoa não consegue, porque nós, comuns, sentamos ali para fazer o trabalho operacional, daqui a pouco ele está conversando com um colega, daqui a pouco ele está atendendo o telefone, daqui a pouco ele vai ver o WhatsApp, a gente acaba se distraindo. O cara está ali concentrado. Isso é dar uma demanda para ele vai fazer. Então, assim, as empresas começaram a entender como funciona a cabeça das pessoas que são diferentes. Você vai em organizações, por exemplo, que contratam o pessoal mais velho, 65, 70 anos. Rapaz, tem muita pessoa mais velha que, por não ter tantas opções e quererem estar no mercado de trabalho, atendem maravilhosamente bem. Não sei quem já foi atendido aqui por idoso, mas a pessoa é preocupada com o serviço, com o atendimento, com o cuidar. Se você for pegar uma pessoa que tem síndrome de Down, eu não sei quem já teve a oportunidade de ser atendido ou de estar próximo de uma pessoa. A pessoa que tem síndrome de Down, tem muitas pessoas com síndrome de Down que fazem atendimento, não atendimento ao público, mas ele leva um material, ele carrega para você uma bolsa, não sei o quê, com a maior boa vontade do mundo, e ele tem síndrome de Down. Então, eu acho que hoje as empresas aprenderam ou estão aprendendo a trabalhar com as pessoas que são diferentes. E esse é o valor. Se você identificar o que cada uma dessas pessoas tem de valor na sua diferença, a empresa tem muito a ganhar com isso. Então, a diversidade, ela veio para somar, desde que a empresa saiba identificar de fato qual é o valor. Não adianta você contratar uma pessoa de síndrome de Down só para poder cumprir a lei e dizer, eu contratei uma pessoa de síndrome de Down, está aqui, aí bota ela lá esquecida no arquivo, sentado, né? Não, você vai contratar e bota a pessoa para trabalhar. Se a pessoa souber aproveitar realmente o máximo disso, inclui ela e é perfeito. Você vai ter realmente resultado. Ah, bacana. Até nessa linha ainda de que tem o valor que a diversidade tem, como é que as marcas podem ser percebidas através da diversidade dentro da realidade dela, dentro da rotina dela? Falando sobre marca e sobre essa atenção à diversidade, a gente pode também pensar em um duplo aspecto, no sentido de uma marca que consegue construir um discurso como esse para o mercado de consumidores,
em que esses valores ou a aceitação disso acaba, enfim, estando relacionado ao seu propósito. O que ela quer no mundo? Para que ela está ali vendendo, produzindo bem, ou, enfim, oferecendo algum serviço? É um caso clássico de menção, de exemplo, que é a Natura. A Natura, ao longo de sua história, conseguiu apresentar um propósito muito claro de construção, de produção de bens, de consumo e, enfim, respeitar todo o processo de produção, desde, enfim, toda a sua rota desde de acesso a fornecedores até a divulgação disso para o público. Quando a gente pensa sobre isso também, e um outro ponto que eu gostaria de mencionar é, além desse discurso voltado para os consumidores, a gente pode pensar também em como essa organização se torna, às vezes, alvo ou foco de interesse de você ser funcionário dela, de você ser uma organização que lhe desperte algum interesse. Poxa, eu queria trabalhar nessa empresa. Então, eu acho que quando você pensa esses dois pontos de intolerância ou de preconceito e transfere isso para o diálogo da organização, você pensa não só no sentido da comunicação que ela pode desempenhar ou no seu processo de produção de um produto, e também no que ela transfere para o seu fazer estratégico, para o seu componente, no caso, enquanto empresa. E, enfim, eu acho que Paulo, inclusive, pode endossar isso no sentido de existem selos oferecidos como Great Place to Work, em que garantem à empresa essa idoneidade, no sentido de serem empresas desejadas para se trabalhar, ou melhores empresas para trabalhar. Isso serve de endosse e isso serve também de um respeito a essas práticas. Eu acho que é respeitar esse cenário e a diversidade dele. Muito, muito boa colocação, realmente, porque dessa forma a gente está começando a integrar e ser percebido também externamente. E isso faz com que até, Breno, eu vou fazer uma provocação, já que a gente falou muito da área de comunicação, porque ainda até resgatando a pergunta anterior que falava que a comunicação é muito responsável, ela é parte da solução e ela é parte do problema, vamos dizer assim. Ela é solução no momento em que uma empresa como essa assume o discurso, traz para o trabalho, conforme ele falou, que bota para sua rotina de trabalho. Mas, por exemplo, por que as pessoas ainda não se sentem representadas na comunicação? Porque, por exemplo, no caso específico até de homem e mulher, né, que a gente vai falar até no ambiente de trabalho, que é uma relação que está sendo muito discutida também, e parte desses preconceitos são formados do imaginário que é construído em propaganda. Então, por exemplo, em peça propaganda, a mulher, ela mesmo quando é protagonista ou coadjuvante, tem já as figuras que ainda estão sendo muito usadas, estereotipando mesmo, que são sempre, na maioria das vezes, branca, jovem, magra, cabelos lisos, é representada em papéis restritos. Tem algumas marcas que estão quebrando essa imagem, mas ainda há uma objetivação muito grande. E como é que seria isso? Assim, como é que essa construção, até que o ambiente empresarial acaba tendo uma cobrança muito grande em termos de resultados que a mulher tem que fazer, mas em paralelo com essa objetivação também que está acontecendo? Como que a gente resolve isso, Breno? Comente um pouquinho desse fenômeno, porque isso na sociedade, a gente recebe esse tipo de estímulo, dentro do ambiente de mercado de trabalho, a gente tem uma outra cobrança, quer dizer, a mulher é duplamente cobrada, né? Tem os papéis que já estão lá pré-definidos, e ela tem que romper mais barreiras, depois ainda tem problemas salariais e uma série de outras situações. Então, eu quero começar com você e depois eu vou, depois do que você comentar, Alexandre vai dar uma comentada também. Tem dois pontos que são interessantes nisso, no sentido de que a comunicação, nesse sentido, ela, de fato, ela acaba cometendo erros porque ela responde ao que se espera de uma expectativa social. Só que essa expectativa social é completamente controversa, no sentido de quem me garante que utilizar uma mulher branca de cabelo liso, que, enfim, isso são dados, inclusive, de uma pesquisa recente divulgada por uma grande agência nacional, de que esse é a principal protagonista da sociedade brasileira, uma mulher com essas características. Quem me garante que eu vou ter, ou que isso vai colar, ou vai ter adesão da maioria? Ao longo da história e do próprio processo, e a gente falou de cultura dentro da organização, e aqui eu vou falar de cultura no sentido mais amplo, isso é mais fácil no sentido de você representar o que seria
o comum de um suposto ideal de sociedade brasileira. E aí você acaba se apegando a valores culturais que são completamente cristalizados, que parecem um tanto quanto substantivos, ou seja, é uma verdade absoluta representar o brasileiro ou o cidadão dessa forma. E aí você acaba trabalhando, e eu falo isso, inclusive, o que o discurso publicitário faz erroneamente é trabalhar ou manejar esse discurso, essa representação de forma reificada, ou seja, você repete, repete, repete e cristaliza e acha que isso é natural. É por isso que às vezes são tão transgressoras propagandas de margarina, como aconteceu há 2 anos atrás de um grande anunciante nacional que pela primeira vez representou o ambiente doméstico sem a figura paterna. Ou um comercial de carro desse ano em que uma mulher escolhe o namorado, depois ela escolhe, ela decide viajar sozinha com o carro. Esses são alguns dos exemplos, ou um grande anunciante nacional de venda de cosmético também que utilizou um cantor que não diz ou não apresenta gênero para ser o divulgador de um dos seus produtos. Então, esses são alguns dos exemplos que demonstram como a publicidade consegue, quando quer, rever seus valores, rever seus princípios para construir esse discurso. E agora também, nesse momento, eu acho que é o adequado para também citar um outro exemplo de algo que, enfim, veio à tona alguns anos atrás, perdeu no sentido de representatividade, mas é algo que diz muito sobre esse exercício de construção e sobre o uso de comunicação, seja para pleito, seja para reivindicação, ou para alguma forma de contestação, que é a prática dos rolezinhos em São Paulo, há mais ou menos 2 ou 3 anos atrás. Aquele movimento aparentemente tão banal, aquele é um movimento revestido de muitos valores simbólicos, no sentido de quem é essa minoria, o que é, na verdade, que não é tão minoria assim, mas o que é que eles querem, que pleito é esse que eles estão trazendo à tona ou ocupando espaços ditos diferenciados da sociedade e recorrendo a shoppings que são shoppings de classe média alta, como JK, como Iguatemi. Aquilo diz muito sobre a cidade de São Paulo, diz muito sobre quais são as marcas que esses jovens usam e diz muito de que espaço eles querem demarcar socialmente, ocupando e talvez invadindo entre aspas, assim aqueles locais. E utilizar a comunicação nesse ponto, e resgatando a resposta que eu dei alguns minutos atrás, utilizar a comunicação e a mídia social para você fazer a composição ou convocar seguidores para compor rolezinho, diz muito sobre esse enfrentamento que eu tinha citado como estágio posterior ao dito empoderamento. Que, no caso, as mulheres vão ter que também se apropriar desse discurso também, né? E até porque Alexandre vai dar continuidade falando um pouco da relação jurídica e, na sequência, Paulo vai falar do porquê dessa diferença salarial de homens e mulheres. Fale um pouquinho, Alexandre. No aspecto da propaganda, aí eu vou seguir a técnica de Paulo e vou contar uma história. Veja bem, um caso interessante que aconteceu, não existe mais esse empreendimento, era o Play Motel. E eles fizeram uma campanha que no outdoor aparecia bem grande no alto do outdoor, assim, vamos para o Play. Aí aparecia a orientação de preço, de tudo isso, e do lado aparecia uma gangorra, embaixo da gangorra estava o preço, e na parte de cima da gangorra as vantagens, querendo simbolizar a ideia de custo-benefício. E com a observação expressa de que é proibida o acesso de menores de 18 anos, toda a explicação. Campanha publicitária, os outdoors na cidade toda, e eles receberam uma notificação os órgãos de defesa menores, não foi o Ministério Público, e autuaram informando que estavam associando, defesa do consumidor, que estavam associando a atividade infantil à exploração de atividade sexual. E fizemos uma defesa da autoinfração, explicando que não, a gente não falou playground, a gente falou play, porque play é um nome, digamos assim, mostrar uma maior interação, da mesma forma que a Budweiser fala Bud, Johnny Walker fala Johnny e tal, a gente quer mostrar que o play é uma interação com o consumidor, não falamos playground, falamos play. Tem a observação expressa de que é proibido o ingresso de menores no ambiente. Mas o diabo, desculpa a expressão, da gangorra matou a gente. E
A gente cumpriu tudo e tal, mas teve autuação. Passado um tempo, eu passando de carro, vejo outra campanha publicitária da mesma empresa. E eu parei o carro para me benzer, com medo, porque eu sabia que ia ter outro problema. Estava assim, ó, está aberta a temporada de caça. Aparece um homem das cavernas, arrastando uma mulher pelo cabelo, levando para dentro de uma gruta, e a mulher, feliz da vida, com as pernas cruzadas, tirando as pétalas das flores, como se assim, bem me quer, mal me quer. Eu já esperei um auto de infração 3 vezes pior. Não deu nada. Não houve a interpretação como uma conduta ofensiva à dignidade da mulher ou de qualquer coisa. E a campanha rodou, foi sucesso. Então, aí que a gente está para ver como é que isso funciona na cabeça de quem está fiscalizando. É uma boa pergunta, porque algumas coisas não passam, mas outras coisas passam, né? Porque a campanha, né, Breno, a campanha do Boticário mesmo rendeu muito, porque todas as formas de amar a música nem era cantar, era só o refrão da música, sem fala, e tinha vários casais de todo tipo e de todos os gêneros, e foi muito bem aceito por um público, mas gerou uma controvérsia muito grande, e eles já fizeram, parece, a campanha já esperando essa controvérsia, né? Há uma expectativa, como também a da CIA também gerou essa repercussão. Eu citei há pouco também, foi o caso da Avon, utilizando o Lineker como garoto propaganda também. E eu acho que quando, enfim, um anunciante acaba tentando articular um discurso como esse, ele já está preparado, ele já tem uma boa equipe, uma boa estrutura de produção de conteúdo em mídia social, ele sabe que ele vai ter plantão, que ele vai ter inúmeros comentários, ele tem que responder tudo de forma séria, de forma, enfim, controlada, e que ele tem um trabalho intenso acima de tudo nesse período. Interessante. É interessante que a gente estava falando bem da relação de homem e mulher, e já voltamos de novo, porque tem tanta coisa para a gente discutir e acaba extrapolando mesmo, que é o normal. Mas vamos voltar um pouquinho, porque tem uma pergunta que eu estou aqui muito curiosa para fazer para Paulo. Por que dessa diferença de salário para mulher e para homem? Que até em Hollywood as mulheres estavam reclamando, que até em Hollywood tem diferença de salário de homem para mulher. Pois agora eu quero saber por quê. E tem, Tem. Pelo menos segundo as artistas tem, né? Elas disseram que tinha, né? Deve ter uma ou outra que não, né? Que ganha lá uma fortuna e tal, mas... Tem. E Na realidade, assim, eu queria, antes até fazer um comentário... Contar uma historinha? Também, né? É quase uma historinha. Eu, ano passado, eu me deparei com um evento que eu fiquei indignado, e acho que, não sei, veio na cabeça preconceito também, né? Tinha assim, garota white. Aí eu perguntei para minha filha, por que garota white? Só vai branco, né, nessa festa, né? E todo mundo deve saber que festa é essa, a garota white, né? Aí eu fiquei indignado, garoto white. Ele agora que aprendeu, tá assim, falei outra coisa. Eu fiquei indignado, garoto white, né? E aí eu fui levar minha filha na garota white, aí todo mundo tava de branco, né? Só podia vestir de branco. E era uma festa do Wesley Safadão. Eles nem sabiam, mas se você não contasse, ninguém nem ia saber. Aí o que acontece? No próximo ano eu vou com você nessa festa, porque eu quero saber que história é essa. Aí esse ano não é mais garota white, é garota VIP. Isso eu não sabia. A mesma festa, só que agora é garota VIP. E eu fui para a festa. E chegou de manhã? Fui acompanhar. A gente tem que entender como é que funciona, né, as pessoas, a diversidade humana e tal, inclusive, né? E você se sente um pouco peixe fora d'água, no meu caso, né? Mas eu fui, né? Mas mais para poder, conversando com um amigo meu, ele falava assim, não, Paulo, eu acho que houve algum entendimento da área de comunicação de que o garoto white não era tão bem-vindo quanto o garota VIP, né? E poderia gerar problemas de interpretação. Mas é engraçado como uma mulher está sempre nesse métier. Outro dia também vendo uma propaganda de uma cervejaria, aí de novo minha filha fala assim, meu pai, eu estou indignada. Eu falei, por quê? Por que ele só bota mulher para fazer propaganda de cerveja? As meninas todas perguntam. Por que não bota homem para fazer propaganda de cerveja? Minha filha toda é feminista, né? Aí eu falei, minha filha, eu não sei. Mas fica bonita, né? Quando bota... Outro dia eu estava falando da campanha da Itaipava, e aí falando... Aí ninguém lembrou que era da Itaipava, não mas lembrava do Vem Verão. Mas brincadeira à parte, de fato a mulher, em média, recebe menos do que o homem. E por quê? Pois é. Aí existe um fator, eu diria que quantitativo, porque depende de como você faz a conta,
Se você fizer a conta por quantidade, você tem mais homens ocupando cargos de gestão, de diretoria, versus uma quantidade menor. Se você fizer a conta de todo mundo que está trabalhando no mercado e fizer uma conta simples, como você tem homens em quantidade ocupando cargos maiores, acaba que a média dos homens vai ser maior do que a média das mulheres, simplesmente pela quantidade de cargos de chefia ocupados pelos homens. Aí, então, vem para o segundo fator, que é por que a mulher não ocupa tantos cargos de chefia quanto ocupa os homens. E eu acho que a gente está no meio de um processo de virada. Tá? Mas a gente teve um pequeno retrocesso aí, porque hoje mesmo estava saindo um comentário nas eleições que as mulheres que num número muito menor do que nas eleições passadas, não estão em cargos de liderança, assim, no caso de prefeituras, né, que a gente passou agora. Então, assim, estava vindo numa ascensão e deu uma pequena queda, e foi um número que chamou a atenção, que eles até apresentaram no jornal. Fabiana, né? assim, eu tenho quase que uma convicção. Eu dou dou aula, dou treinamento, dou palestra, tudo que você imaginar. Você pode ver em qualquer lugar, tem sempre mais mulher do que homem, principalmente nesses eventos, seja curso, seja aula, seja palestra, seja evento, eu não sei aqui, né? Não sei como é que está aqui a proporção, né? Até que tem bastante homem aqui também. Mas, em média, a maioria dos lugares que eu participo desses eventos tem sempre mais mulheres. Na área de recursos humanos, as mulheres vão dominar Pois é, aí você fala recursos humanos você vincula processos empresariais, falando de empresa, e se você tem mulher ocupando cargos em recursos humanos, e a grande maioria é mulher, o que falta, então, para ter esse processo de virada? Né? E se as mulheres estão realmente buscando mais o conteúdo, mais cursos, mais pós-graduação, em turmas de pós-graduação, eu dou aula em gestão de pessoas, dou aula de liderança, dou aula de marketing, projetos, e nessas turmas só tem mais homem do que mulher em curso de engenharia e direito. Eu já peguei turmas com mais homens, não sei. Mas aí tem um detalhe. No judiciário, principalmente no primeiro grau, a quantidade de juízas supera a quantidade de juízes. E não é pouca coisa. É bastante. Expressivo. Pois é. Então, vai a favor do que eu estou dizendo. Eu acho que esse processo, isso está mudando. É gradativo. Se você comparar com 20 anos atrás, não tem comparação. Já é bem melhor hoje a situação. E eu acho que é um processo natural de mudança. E à medida que as mulheres estão conseguindo alcançar níveis cada vez maiores dentro da organização, essa faixa de salário, de diferença de salário, ela tende a diminuir cada vez mais. Eu acho que é um processo, se você olhar, por exemplo, grandes organizações, Magazine Luiza, aí você vai para Luiza, pega grandes empresas assim, você vai encontrar já mulheres ocupando cargos de presidência, de gestão e por aí vai. Né? Hoje a gente vive, inclusive, dentro das organizações, é muito interessante isso. Hoje a gente vive dentro das organizações uma demanda cada vez maior por competências comportamentais. Peter Drucker falava o seguinte: as pessoas são contratadas por motivos técnicos, mas costumam ser desligadas por motivos comportamentais. O RH tem se preocupado em contratar as pessoas por questões comportamentais, analisado cada vez mais os comportamentos, aplicado testes para avaliação de perfil comportamental. E tem uma coisa interessante que a mulher tem uma tendência pelo menos, de ter um nível de percepção emocional e de relação melhor. Então, ela acaba se adaptando mais facilmente nesse sentido. E aí, quando você caminha para essa seara, acho que vai dar uma discussão grande aqui, né? Mas, de fato, pelo perfil da mulher, se a gente está vivendo um mundo que cada vez mais demanda profissionais de competências comportamentais evoluídas, que cada vez mais relacionamento interpessoal é importante, a mulher começa a chegar cada vez mais rápido nesses cargos de nível de liderança. Então, eu acho que a mudança ela está em percurso, com certeza. Ah, que bom. Mas ainda existe muito preconceito. Alexandre, é verdade que algumas empresas não gostam de contratar mulheres por causa da licença maternidade? Ou tem alguma observação em relação a isso? Como é que está essa situação? E, ao mesmo tempo, também, como é que é a licença para casais do mesmo gênero, também para filhos adotados, licença paternidade? Como é que está essa situação aí? Se você perguntar a qualquer empresário se existe isso, ele vai dizer que é mentira, vai negar até a morte. Agora, é verdade, sim, que em alguns momentos o empresário vai privilegiar contratar um funcionário homem em relação a funcionária mulher. Como em alguns momentos, para aquela alternatividade, é muito mais
interessante e produtivo uma funcionária mulher. O que é que se alega nessa parte? É a questão, principalmente, da licença maternidade, que o empresário alega, de uma maneira geral, que isso traz um ônus muito grande para a empresa, em função do tempo da licença, de 5 meses, e já tem algumas empresas que adotam um sistema da empresa social, socialmente responsável, um programa do governo, que consegue estender para 6 meses essa licença. Então, isso, às vezes, gera um problema. Só que a legislação é muito forte quanto a isso, e há um tempo atrás, o Tribunal Regional do Trabalho mudou até o seu posicionamento para garantir essa condição de estabilidade das empregadas gestantes. Antigamente, isso vinha desde o TST, Tribunal Superior do Trabalho, a corte mais elevada em relação ao direito do trabalho. Se a empregada pedisse demissão, né, vou tirar o pedido de demissão, fosse desligada, sem que a empresa tivesse conhecimento que ela estava grávida, ela não teria direito à estabilidade. E o posicionamento foi modificado hoje, é independente da empresa ter o conhecimento dela estar grávida ou não, se quando ela foi desligada, ela já estava grávida, ela tem direito a ser reintegrada. Aí a gente parte para o outro lado. Olha qual é a questão. A legislação trata muito da discriminação em relação ao sexo, e eu vou focar nessa questão da gravidez. As empresas hoje, na hora de desligar uma empregada, têm um maior receio dela estar grávida e não se saber, porque isso vai gerar repercussões econômicas, porque quando ela é reintegrada, ela tem direito de receber todos os salários que receberia enquanto estaria trabalhando. Então, imagine aí, com toda a estabilidade, para pagar de uma vez só, é algo que é pesado para a empresa. E aí, tem empresa que pergunta o seguinte: na hora de eu desligar a minha funcionária, eu posso exigir que ela faça um teste de gravidez? Exigir, você não pode, porque você estaria entrando nessa intimidade. Mas a recomendação é de que se oriente e sugira até para garantir esse direito. Então, isso é uma evolução. Aí você me perguntou a respeito também da licença paternidade. Né? Tivemos uma evolução agora que passamos de 5 dias para 20 dias na licença paternidade. E até o poder público também vai implementar esse aumento do prazo. E que, se a gente for comparar, 20 dias para um pai ajudar nessa fase logo da concepção ainda é muito pouco. Existem alguns países da Europa que a licença de 6 meses é concedida para um ou para outro. A família faz a opção de saber qual dos dois do casal vai optar por pegar essa licença. Interessante. Isso aí tem um componente cultural bem forte também, né? Pois porque o homem toma conta praticamente igual do que parte da premissa de que há essa colaboração conjunta em pé de igualdade, dentro do possível. Né? E é extensível também no caso de adoção. Então, há uma evolução nesse sentido para reconhecer também, no período de adaptação, nos primeiros dias, de se estender essa licença paternidade nos casos de adoção. Muito, muito interessante. Bom, gente, aí vamos falar um pouquinho de racismo e de religião, mais um pouco de orientação sexual. Você vê, o Brasil é um país de dimensões continentais, isso até tem contribuição de alunos que já fizeram aqui também a pergunta. Quer dizer, um país enorme como a gente tem, teoricamente, aglomera várias pessoas. Como as empresas elas estão evoluindo? De uma certa forma, até a gente já comentou sobre isso, mas você tem alguma coisa a acrescentar em relação aos valores que estão sendo revistos na sociedade brasileira? Porque isso se vê até em escolas, isso se vê até na universidade também, mas nas empresas, você pode exemplificar algum tipo de adaptação ou de atualização aos novos valores da sociedade, aos novos comportamentos? Em relação à etnia, à cor? Em relação...
Sendo bem franco, não me vem aqui de fato nenhuma referência nacional, assim, em termos de empresa que esteja com algum tipo de trabalho mais específico nesse sentido. Eu acho que, de forma geral, as organizações têm se preocupado, e aí existem leis que ajudam essas organizações. Quer dizer, na realidade, eu acho que as organizações passaram a se preocupar depois das leis, né? Eu me lembro que, não sei que lei é essa, me ajuda aí, Alexandre, mas eu me lembro que até propaganda, há um tempo atrás, você via muita propaganda de gente branca, e aí depois você passou a ter uma lei que determinava que você tinha que ter uma participação de pessoas negras também na propaganda, alguma coisa assim, não sei que lei é essa, mas você tinha uma necessidade de mesclar também, você não poderia usar só brancos na propaganda, alguma orientação nesse sentido. As organizações, em função da lei, passaram a se preocupar bastante com isso. Eu acho que tem que ter um cuidado muito grande com o que é politicamente correto dentro das organizações e o que, de fato, eles estão fazendo. Eu uso um exemplo interessante, que é assim, todo mundo sabe que responsabilidade social e ecológica é correto. Todo mundo sabe que ecologia é correto. E aí as organizações chegam e criam lá valores de responsabilidade socioambiental e diz que são empresas com responsabilidade socioambiental. Indo para a historinha, uma vez perguntando numa empresa de grande porte, numa reunião de planejamento, tinha lá um valor dela, que a empresa era uma empresa responsável socioambientalmente. Tá? Eu vou fazer uma observação ambiental que serve também para as questões sociais, né? Se você não é de fato no dia a dia, não adianta você botar no papel. Eu perguntei para a empresa, beleza, responsabilidade socioambiental, vamos fazer o seguinte, eram 8 diretores. Eu perguntei assim, me fala o nome da cor da lixeira para coleta seletiva de papel. Hã? Como? Não, então deixa eu mudar a pergunta, vocês não devem ter entendido. Me fala o nome da cor da lixeira de coleta seletiva de metal. Hã? Aí eles estavam meio confusos. Aí eu falei, não, onde é que é a coleta seletiva de vocês? Era um prédio de 8 andares. Eles não tinham coleta seletiva. E nos valores estava lá dizendo que era uma empresa com responsabilidade socioambiental. E não tem coleta seletiva? Estava meio estranho, né? Aí eu perguntei para eles assim, faz o seguinte, vou mudar as perguntas, né? Porque nessa hora o coitado do diretor administrativo sofre, né? Porque é ele que deve dar as respostas certas. Aí eu perguntei assim, quanto é que custa, ou melhor, quantos copos plásticos são consumidos por mês nessa organização? Nessa organização a gente sabe, não são, 20 mil reais a gente gasta com copo plástico por mês, e batemos a meta, porque mês passado a meta era 25 mil, nós fizemos 20 mil, aí todo mundo é feliz da vida. Aí eu falei, tá bom, quantos copos plásticos representam 20 mil reais? Paulo, você está dificultando demais a pergunta. Não, por favor, quantos copos plásticos? Tá? E fizeram a conta, tá? Deu não sei quanto. Quantos copos plásticos por pessoa é consumido por dia nessa organização? Aí fizeram a conta lá, deu 26 copos plásticos. Aí eu falei, quer dizer que vocês consomem 26 copos plásticos por dia, por pessoa nessa organização. Isso é responsabilidade socioambiental? Aí todo mundo, né, ficou lá, pô, como é que pode? Um absurdo, não sei o quê e tal. Aí eu falei assim, sabe quanto é que custa um squeeze? Não, um squeeze custa 10 reais. Eu falei, não, com 5 reais você consegue fazer o squeeze. Vamos fazer o seguinte, faz uma conta aí agora. Você dá um squeeze a cada 3 meses para os seus funcionários, corta copo plástico e só deixa copo plástico na recepção para cliente. E aí vamos ver um squeeze com promoções do tipo campanha, né, Outubro Rosa, e dá um squeeze para o funcionário, né? Aí tal. Aí vamos fazer essa campanha. 4 vezes por ano você dá squeeze. Quanto é que dá? Aí fizeram a conta lá e deu 9 mil reais. Aí o diretor-presidente falou, pô, que massa, isso aí, responsabilidade socioambiental, isso, vamos fazer isso, tal, ficou todo feliz, né, tal, vamos fazer essa ação, não sei o que, tal. Eu falei, não, para, você não vai fazer nada. E se por acaso o squeeze fosse 25 reais? Pois é. E o custo fosse 40 mil, você ia fazer? Não, Paulo, é muito caro, né? Então, a sua empresa não tem responsabilidade, pelo menos ambiental, não. Então, o que eu quero dizer, gente, é que, nesse sentido, se a empresa coloca lá que ela tem responsabilidade social, mas ela não pratica no dia a dia e ela não faz nenhuma ação no sentido de novo, contratar negros, contratar deficientes físicos, integrar essas pessoas, não adianta dizer que é responsabilidade social, porque na prática não está fazendo nada disso. Então, acho que as organizações hoje elas têm se preocupado muito, algumas, em colocar nos seus valores
e algumas delas não praticar, mas outras praticam Mas muito não bem e estão colocam andando de os seus acordo com o seu valores. discurso. O ideal é você walk and the talk, né? É andar de acordo com o seu discurso, tá? Muito bom. Nessa linha, Alexandre, o preconceito ele tem sido um fator determinante para o assédio moral, para a denúncia de assédio moral? Isso tem acontecido ou não tem relação? É um fator impactante o preconceito que todos nós temos, e quando ele se exterioriza a ponto de se caracterizar como uma intolerância, né? O que eu observo na prática, que os grandes índices de reclamações trabalhistas decorrentes de dano moral, assédio moral, são pela insatisfação e o preconceito propriamente dito do funcionário com o seu superior hierárquico direto. Mas não é só isso. Não é só em caso de preconceito, né? Outros fatores também geram discussões na esfera jurídica em relação a dano moral, ou assédio propriamente dito, né? Se fala, em contrapartida, um termo jurídico de indústria do dano moral. Porque o que é que se diz? Não, porque hoje todo mundo que vai para a justiça, teve até uma manifestação da ministra há pouco tempo atrás, e todo mundo vai para a justiça hoje para pedir um dano moral, né? É verdade que há forçação de barra em muitos aspectos, mas não é por isso que não deve se deixar de analisar e buscar punir quem pratica esse tipo de ato. Interessante. Aí, a gente já está se aproximando para o momento das perguntas. Eu queria até ver quem tiver pergunta para a gente encaminhar para os professores, para eles darem uma lida. Quem já tiver pode sinalizar, já tem alguns aqui com vocês, né? Daqui a pouquinho, então, vocês vão entregar, que já estamos começando a passar para essa última parte, que vocês participam também com as perguntas de vocês. Mas, ainda dentro da nossa discussão aqui, tem, por exemplo, quando o consumidor que age com preconceito com o colaborador, como é que as empresas podem se defender disso? Porque, por exemplo, digamos que no varejo, você tem uma loja e aí a pessoa diz que não quer ser atendida por determinada pessoa, e aí faz o argumento, né? Porque é preto, porque é gordo, é magro, é não sei o quê. Quer dizer, os absurdos que vêm dos consumidores. Como é que as empresas se defendem? Orientar o funcionário superior hierárquico dentro da organização tem um efeito de evitar muitos problemas. Nas relações de trabalho, se consegue evitar muita coisa, até com mediação, com explicar o que acontece, resolve. Agora, o consumidor é um fator externo. O consumidor é um ente desconhecido que chega na atividade, e o empregado tem que estar muito bem trabalhado, muito bem preparado para poder suportar, submeter a alguns aspectos. Então, o tempo todo existem conflitos nessa situação. E se o funcionário tem jogo de cintura para poder passar pelaquela situação, acaba ali. O ideal, nesse caso, é que uma pessoa que tenha um poder decisivo, vendo que existe o conflito, possa intervir e tirar o funcionário daquela situação e atender a perspectiva. Eu vi um fato o comportamento de uma aeromoça num avião, que foi o seguinte: num voo internacional, uma passageira pediu o atendimento da aeromoça para ela ser trocada de lugar, porque quem estava ao lado dela era uma negra. Isso. E a aeromoça pediu um tempo, foi até a parte como é que se diz? Do VIP, tinha uma cadeira vazia, chegou lá, não se preocupe, eu não resolvo o problema, porque tem um lugar na área VIP. E a senhora que fez a reclamação começou a se arrumar, ela falou, não, a senhora fica, a negra, vai para a área VIP, para não ficar junto da senhora. Ela teve um posicionamento, vou dizer assim, muito corajoso, né? Mas
Foi uma correto. posição que não sei como os superiores hierárquicos dela interpretaram, mas dentro do normal, do que a gente está analisando, uma postura forte e politicamente correta. Isso no ambiente organizacional, Paulo, muitas vezes é trabalhado para as pessoas terem o jogo de cintura para algumas situações de conflito. Como é que, digamos assim, trazendo essa coisa do âmbito jurídico para o âmbito organizacional, como é que normalmente a empresa poderia, de repente, onde é aplicado testes e verificado o perfil do colaborador, deste colaborador como vendedor, que atende ao público, o nível de inteligência emocional dele, a capacidade de trabalhar sob pressão, até treinamentos feitos mesmo pela organização, no sentido de prepará-los para esse tipo de atendimento ou tipo de situação mais específica, é feito. Obviamente, não é qualquer organização que faz isso, mas organizações que já tiveram histórico, principalmente, desse tipo de situação, elas acabam se preocupando um pouco mais em oferecer esse tipo de treinamento ou de preparação. A bem da verdade, isso não é muito comum. O treinamento que se dá é treinamento de atendimento, mas eu já tenho histórico de organizações que, de fato, já deram treinamento de inteligência emocional voltado para a preparação do colaborador para situações extremas, como essa que foi citada aqui. Então, já existe uma preocupação nesse sentido. Interessante. E aí uma pergunta que é sempre muito recorrente, que é como conciliar religião e trabalho. Que isso é uma coisa que até Paulo e Alexandre podem comentar porque você procura respeitar a religião da pessoa, mas a empresa também tem algumas rotinas de trabalho. E isso, em alguns momentos, a maioria das empresas estão se ajustando a isso. Mas é só um comentário sobre o que é que vocês veem nessa situação, ou que tipo de situação são apontadas, ou qual é o caso mais comum. Eu vou falar só eu tive uma aluna que ela, como é que chama daquela região que você não pode trabalhar de sexta-feira às 6 horas da tarde, até adventista do sétimo dia, né? E ela chegava na sexta-feira de noite, ela sempre me falava que ela não ia para a faculdade, porque ela não podia para a faculdade, não podia fazer nada, né? Aí, uma vez, eu fui perguntar para ela, falei, como é que você faz o seu trabalho e tal, né? Porque seu trabalho vai até sábado, ela tem trabalho dia de sábado até meio-dia, né? Como é que você negocia? Ela falou, Paulo, eu trabalho na mesma empresa há 4 anos, e eu nunca tive problema com a minha religião, e existe um combinado com o meu chefe, que é o seguinte, você está aqui para dar resultado. Dê resultado de segunda a sexta, você não precisa vir trabalhar sábado. Falei, poxa, legal. Se ela está há 4 anos, é sinal que ela dava resultado, né? Então, assim, algumas empresas, eu diria mais, alguns líderes estão preparados para esse tipo de situação, mas nem todos. Porque existe um segundo fator, que é o seguinte, e as outras pessoas que estão vindo trabalhar no sábado, como é que elas encaram isso? Que também estão dando resultado. Porque não é só ela que dá resultado. Teoricamente, outras pessoas podem dar resultado e trabalhar dia de sábado. Então, o líder tinha um trabalho muito grande que não é só no sentido de aceitar um perfil e uma religião, mas também de administrar isso dentro da própria equipe. Porque a equipe toda tinha que aceitar. Da relação de equidade, né? A pessoa não pode se sentir injustiçada, né? Um pode, o outro não pode, né? Então, o problema não é só com a pessoa, é da pessoa com a equipe como um todo, é da cultura da empresa. Então, às vezes, o buraco é mais embaixo. Não é só deixar a pessoa não ir trabalhar e aceitar isso. É como é que as outras pessoas vão aceitar isso também. Então, o discurso com as outras pessoas tem que ser um discurso de equidade, mas com muito cuidado para você não perder a força da equipe como um todo, né? Interessante, isso bem colocado. Na área jurídica, você tem alguma coisa que você queira complementar também? Nesse caso específico, eu já tive também um aluno que ele era adventista do sétimo dia, e o que se priorizava era não marcar, eu tinha aulas dia de sexta-feira e outro dia na semana, então prova, por exemplo, eu não marcava na sexta-feira. E em relação ao trabalho, a depender do tipo de atividade que se siga, há uma possibilidade de flexibilização da jornada de trabalho. Então, tem muitas empresas que trabalham com esta forma de observando as 44 horas semanais, mas ele pode ter uma carga de trabalho maior de segunda a sexta-feira, fechando as 44, para poder compensar o sábado que ele não trabalha. Então, ele tem o mesmo nível de trabalho do que os outros colegas. Então, eu estaria observando a isonomia, a igualdade, dando um tratamento desigual, mas eu atingiria um resultado de igualdade entre todos eles.
ou então com questão de escala. Tem empresas que trabalham com escala de trabalho. E aí se daria uma prioridade dentro da escala para que essa pessoa nunca trabalhasse no sábado, por exemplo. Então, já existe engenharia jurídica dentro dessa situação. Agora, se a atividade da empresa for uma estrutura com poucos funcionários e for engessada, isso vai ser um problema. Essa pessoa talvez não seja nem selecionada para vir a trabalhar. Assim. É bem interessante. Bom, gente, vamos dar início ao próximo bloco. Breno quer fazer alguma colocação de alguma situação, porque a gente vai abrir as perguntas. Tem alguma coisa que você sentiu falta de comentar? Alguns de vocês querem comentar alguma coisa? Então, gente, eu vou começar agora o bloco que é com as perguntas de vocês. E aí, até eu vou chamar para participar desse momento os professores aqui presentes, professor Alessandro Leboreiro, professora Leila Guevara e Luciana Buch. Tá certo? Essa letra pior. Porque eu já li. Vou começar, que eu já li. Tá bom. Essa pergunta aqui foi feita por Kaique Palma, aluno de gestão comercial, para o professor Alexandre. Até onde a legislação brasileira interfere no desenvolvimento econômico e social das empresas? E qual sua visão com relação às decisões dos magistrados referente às empresas? Ok. Olha só. O aspecto econômico é muito criticado por alguns investidores, principalmente os que vêm de fora. A nossa legislação termina sendo uma barreira de entrada quando se fala de aspectos protecionistas na legislação trabalhista, na legislação consumerista, porque eles a legislação dá um tratamento reconhecendo a vulnerabilidade, principalmente desses atores. Agora, em relação a inviabilizar a atividade, a legislação não é um fator que venha inviabilizar. Né? Mas se fala muito que o Brasil é um país onde alguns empresários preferem não crescer para não passar para um determinado patamar de incidência tributária, por exemplo. Então, isso deve ser observado. Quanto ao posicionamento dos magistrados, existem variações, principalmente nos juízes de primeiro grau, primeira instância. Para vocês terem uma ideia, a depender do juizado de defesa do consumidor, para que for a sua ação buscando uma indenização por dano moral em decorrência de uma relação de consumo, uma determinada empresa que já está acostumada a ser demandada, e quem está no top hoje, empresas de telefonia, as concessionárias de água e luz, a depender do juiz com que caia, ela fará um acordo na primeira audiência, porque ele tem uma mão pesada no dano moral, ou ela vai preferir esperar a sentença, porque esse juiz já tem um aspecto de ter um posicionamento mais conservador. Né? Então, eu não tenho como, e é muito difícil eu dizer para você assim, quanto vale uma indenização por dano moral? Não existe uma tabela. A gente vai utilizar 3 aspectos: a condição do ofensor, a condição do ofendido e a repercussão do dano. Esses 3 aspectos vão ser levados em consideração. Por exemplo, não adianta eu condenar o Banco do Brasil a pagar uma indenização de R$500 por ter negativado o nome de um cliente. Não vai ter representatividade alguma. Que da mesma forma não adianta eu condenar o pipoqueiro da esquina a pagar uma indenização de R$2.000 porque a pessoa que comeu a pipoca veio com algum problema e gerou um dano a essa pessoa. Eu vou ter que levar em consideração aí a condição do ofensor, como também a condição do ofendido. Né? Dentro da mesma situação, a repercussão de um dano vai sofrer conotações imensas se for uma figura pública. E talvez uma pessoa anônima não gere tanto impacto. Então, isso tudo é levado em consideração também. Então, o posicionamento é um posicionamento prudente que vem se consolidando, mas ainda temos muito que evoluir nesse aspecto de fixação de valores de indenização. Pronto. Vou lembrar que sempre associando bastante com o nosso tema, viu? Vamos à próxima pergunta.
professora Leila vai ler para a gente? Ah, a professora Luciana? Leila mesmo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Lenilson Soares Alexandre. Uma empresa tem sua cultura organizacional e seus valores. É errado ela estabelecer um código de ética a fim de atingir seus objetivos? Não, olha só, tanto o código de ética como o regulamento da empresa, isso vai integrar as normas que o empregado vai seguir quando ele assina o contrato de trabalho. Agora, existe uma hierarquia de normas dentro do ordenamento jurídico. No topo dessa hierarquia está a Constituição Federal, a norma master, digamos assim. E bem no topo da pirâmide estão os contratos, são normas de menor hierarquia. Então, se existir algum valor dentro desse código de ética que vai ferir uma norma de hierarquia superior, essa norma não tem validade. Então, não adianta eu estabelecer no meu código de ética determinadas condutas que vão de encontro, principalmente dentro do nosso tema, às questões de intolerância, preconceito, porque essas normas não terão validade. Então, esse é o ponto a ser observado. Acho que vale a pena até, Paulo, comentar um pouquinho sobre o Código de Ética das empresas, né? Como é que é construído e a importância disso para formar a cultura da empresa, né? Em tese, E muitas vezes o próprio Código de Ética ele defende as pessoas que estão ali dentro até contra alguns comportamentos inadequados, né? Uhum. Em tese, o Código de Ética tem uma relação muito forte com as crenças, os valores. A organização, quando decide construir suas crenças, seus valores, também pensa no Código de Ética como uma forma de determinar as normas que são aceitas dentro daquela organização. Eu concordo plenamente com o que o Alexandre falou. Eu não vejo nenhum... É muito raro você ver um Código de Ética que ele se sobreponha a uma lei federal ou que ele contradiga uma lei federal, mas é fato que a organização, quando ela pensa no Código de Ética, ela está pensando nos procedimentos de conduta os melhores possíveis, né? E quando se fala de conduta, raramente ela vai pensar uma coisa que vai contradizer o que é uma norma federal. Então, nesse sentido, eu acho que o Código de Ética ele surge para dar um direcionamento do que é considerado como conduta aceitável dentro daquela organização. É como as coisas são, de fato, ali. E, muitas vezes, a partir daí, você cria, ao longo do tempo, quando esse código é muito bem trabalhado, o que a gente chama de paradigmas organizacionais, com as condutas e os comportamentos como sempre são. Então, eu acho que o Código de Conduta é extremamente válido, o Código de Ética, o Código de Conduta, desde que, de fato, ele represente algo que a organização acredite e que, de fato, os comportamentos sejam representados no dia a dia. Professor Leboreiro, por favor. Boa noite. Boa noite. Antes da pergunta do aluno João, eu quero fazer um breve comentário com relação ao preconceito do cliente para com o funcionário. Que a gente, às vezes, fala muito da questão da responsabilidade social das empresas, dos colaboradores, e não do cidadão, quer dizer, suposto cidadão. Estava eu há cerca de 3 semanas no Rio, numa pós-graduação, ministrando uma aula para uma turma de gestão hospitalar. Coincidência para uma faculdade adventista, um hospital adventista. E aí é um grupo público, enfermeiras, enfermeiros-chefes, todos com cargo de gestão. E aí foi dada uma atividade, aí chegou ao tema do seguinte relato, que existia lá uma gerente, uma enfermeira gerente de home care, né, para pacientes de um público elitizado, e que simplesmente o negro, o homoafetivo e o gordo não eram bem aceitos para atender a esses idosos. Então eles tinham, né, que ter todo o zelo e todo o trato de escolher o enfermeiro, o cuidador, que seria, né, o apoio do idoso. Então, olha que ponto que a gente chega no mundo de hoje, também do preconceito do cidadão. Não sei se podemos chamar essa pessoa de um cidadão, né, somente por fazer esse registro aqui. E a pergunta para o aluno João
é para todos, mas eu entendo que por uma ordem assim, de conhecimento, talvez a distante, depois Paulo, depois Breno, é uma pergunta que dá uma tese de doutorado, seguramente, na visão empresarial, como manter a cultura organizacional quando o colaborador tem a possibilidade de trabalhar em sua casa, home office, e como o ambiente familiar deve se preparar para essa nova tendência também. Pô, deixa eu falar essa rapidinho. Porque eu dei aula disso ontem, na sexta-feira. Eu estava lembrando o seguinte, gente, sinceramente, eu já li, inclusive, teses sobre isso e tal. A gente, vai demorar ainda de chegar o home office. A gente não vê isso no dia a dia, por diversos motivos. Na realidade nossa, as empresas até tentam se adaptar a isso, dão a opção, algumas empresas dão a opção para o trabalhador fazer o trabalho dele em casa e tal, mas, bem da verdade, a gente está longe. Se você parar para pensar, tem gente que não consegue trabalhar em casa. Então, por exemplo, se eu for trabalhar em casa, eu tenho a esposa que acha que eu estou em casa, então eu vou estar disponível, né, para poder fazer um monte de coisa, aí pede um monte de coisa, e aí é uma miséria, né? Então você não consegue trabalhar. Aí é a filha que pede para você, me ensina aqui matemática, meu pai e tal, não sei o que e tal. Então você não consegue trabalhar, então me pico com o meu trabalho. E olha que eu sou dono do meu nariz, né? Então não dá para ser home office. E outras pessoas, também eu já vi também relatos eu li uma reportagem sobre isso, o cara falava que, olha, eu não consigo, eu moro sozinho, mas eu não consigo fazer home office, porque sozinho em casa, a parede, o muro e tal, eu preciso conviver, eu preciso falar com as pessoas, preciso tomar um cafezinho. Então, eu prefiro ir para o meu trabalho, porque de vez em quando eu canso, eu vou, falo com uma pessoa, falo com outra, tal, eu me sinto melhor. Nós vivemos um mundo social, então as pessoas gostam de socializar. Então, estar no trabalho, no ambiente de trabalho, para muitas pessoas, muitas vezes é socializar. O fato é que, para alguns segmentos, o home office, ele funciona. Ele está indo bem, ele está se desenvolvendo. Para outros segmentos, eu diria que para a maioria, por enquanto, não é uma realidade, está longe de ser uma realidade. O fato é que, se você considerar apenas os segmentos que o home office está evoluindo, então vamos partir do princípio que existe, de fato, alguns segmentos que o home office está evoluindo, existe aí um paradoxo grande entre a cultura familiar, a cultura da empresa, como é que as coisas funcionam. O cara não dá para sair de chinelo da casa dele e entrar no trabalho de chinelo numa empresa que, muitas vezes, pode não ser muito legal você chegar de chinelo para trabalhar, né? Então, de fato, pode ter alguns fatores, dependendo do segmento, que precisam ser observados quando desse home office. Mas é interessante, primeiro, entender que não é uma realidade tão forte ainda, a ponto de a gente dizer que estamos próximo de acontecer isso, não é, mas em determinados segmentos precisa ter uma diferenciação muito grande. Eu acho que, de fato, o ponto fundamental é perceber que a cultura da organização, no contexto profissional, ele se sobrepõe à cultura familiar, no contexto profissional. Então, o cara, se ele tiver home office, ele sair para ir para o trabalho dele, eu não consigo imaginar ele ir do mesmo jeito que ele está na casa dele, ele ir para o trabalho. Ele vai se fantasiar daquele profissional que está naquela empresa. Porque a gente acaba fazendo... A gente se veste para os outros, né? Se você parar para pensar, a gente se veste para poder se adequar ao ambiente ao qual nós estamos indo. Se você for para um casamento, você não vai se vestir de qualquer jeito, você vai se vestir de acordo com o perfil do casamento que você está indo. Se você se veste para ir para um trabalho, se você se veste para vir para a faculdade, você está se vestindo sempre de acordo com aquilo como você quer ser visto, né? Então, em tese, é mais ou menos... Você pode até pensar, mas o hippie não se veste de qualquer jeito? Não, o hippie se veste para ser visto como hippie, né? Então, talvez a forma como ele se apresenta é uma forma que ele quer ser visto daquele jeito. Então, assim, a cultura profissional ela vai continuar existindo como uma cultura forte e se você estiver na sua casa, estiver no seu home office, para determinados trabalhos profissionais, você vai ter que se adaptar à cultura da empresa. Então, continua com uma força maior do ponto de vista do ambiente profissional, a cultura empresarial. Pronto. Na parte operacional, eu uma vez fui convidado para acompanhar um processo de uma empresa que fazia programas de computadores. E o dono da empresa, conversando comigo, e eu, na minha visão formalista de advogado, não entendo nada de informática, e a minha preocupação era a seguinte: como é que você vai fiscalizar
para contabilizar as horas de trabalho que essa pessoa que está dentro de casa está rendendo para você. Ele olhou para minha cara com uma superioridade e com o maior desdém e falou assim: não, isso aí é a coisa mais fácil do mundo, porque ele trabalha no meu notebook, então quando ele se loga na minha plataforma, eu sei a hora que ele começou a trabalhar e sei a hora que ele deixou de trabalhar. Qual é a próxima? Então, você já me convenceu que sua atividade você vai conseguir funcionar. Então, dentro daquela atividade, o que ele queria era o tempo que o cara estava logando, e mais. O sistema operacional dele era tão bom que ele conseguia acessar a câmera para ver se o cara não abriu o computador e deixou o computador lá conectado e foi cuidar da outra vida, né? Agora, também tem a produtividade e tem outros aspectos. Mas a gente vai além. Existem várias atividades em que o empregado desenvolve sua função não dentro do ambiente de trabalho, e sim externamente. Então, a gente trabalha por produtividade. Ou, por exemplo, se ele está de sobreaviso. Hoje, o WhatsApp, que a gente usa para conversar de tudo que a gente imagina na vida, hoje, inclusive, é uma ferramenta e já existem processos na justiça para saber se o empregado que está dentro do grupo do WhatsApp da empresa, ele está à disposição ou não do seu empregador. Porque existe o cara que ele está de sobreaviso, mas ele está à disposição, então ele está trabalhando. Então, não é uma novidade a questão do home office, mas é algo que ainda precisa ser tratado e adequado de acordo com a especificidade de cada tipo de contrato. Mas, na prática, a gente encontra ferramentas para poder regulamentar essa situação. Interessante. Tem mais alguma pergunta aí? Vamos lá. A pergunta é de Anderson Silva, Anderson. para Alexandre. Quando podemos identificar um preconceito verbal dentro da empresa, vindo do superior, acredito que ele quer saber do abuso, né, do dano. Como comprova, moral, como identifica? Como podemos identificar, né? Acho que é uma questão de assédio moral que ele está querendo saber. Porque, inclusive, é difícil de provar, né? É uma pergunta bastante pertinente. Até porque é o seguinte: o que a gente poderia considerar uma ofensa aqui nesse ambiente, que é o primeiro contato que eu tenho com vocês, talvez numa mesa de bar fosse a coisa mais normal do mundo, né? Eu, por exemplo, eu tinha colegas de colégio que, num ambiente mais íntimo entre eles se tratavam pelo nome das respectivas mães. Ou filho de não sei quem, dona fulana, eles se tratavam pelo nome da mãe. Então, imagine que ambiente mais risco, onde um cara não respeita a mãe do outro. Mas entre eles era a coisa mais normal do mundo. Imagine se aqui agora, nesse ambiente, alguém resolve lhe chamar pelo nome da mãe. Será que seria uma coisa razoável, natural? Então, o que eu quero mostrar é o seguinte, que além da maneira como... além do que é dito, é importante observar de quem para quem é dito e em que contexto aquilo foi dito. Então, a gente precisa, talvez uma ofensa para mim seja uma coisa razoável que para uma outra pessoa aqui seja a ofensa maior do mundo, né? Eu tive um processo, e esse processo foi complicadíssimo, em que um superior hierárquico mandou um e-mail para a sua subordinada, que por coincidência foi minha aluna na faculdade, eu fui o advogado dela nesse processo, e o e-mail era simples assim, uma foto daquilo em riste e escrito embaixo: tá vendo o que você está perdendo? Vocês têm noção do que é isso? E na mesa de audiência, no depoimento dele, porque ele foi como testemunha para justificar essa questão da ofensa moral, do assédio sexual, ele, como testemunha depondo, ele disse assim: não, é porque a gente tinha proximidade e tinha um caso. A alegação foi essa: não, como a gente tinha um caso, eu mandei para ela porque era normal, a gente tinha essa intimidade. Não ficou provado que tinha caso, coisa nenhuma. E a empresa foi condenada. Mas é isso que a gente tem que observar dentro do grupo de WhatsApp de vocês na sala. Podem passar algumas mensagens, alguns vídeos, algumas provocações
que dentro do seu contexto pode se comportar como uma coisa natural, mas que em outro contexto pode caracterizar uma ofensa à dignidade da pessoa. E esse é o principal fator que tem que se demonstrar. E aí, se a gente for falar, tem exemplos de vários processos de dano moral, como, por exemplo, que uma pessoa ajuizou uma ação em face de uma empresa de um ramo de fast food, eu não vou dizer o nome aqui, mas vocês vão matar fácil, em que o cara se sentiu ofendido na sua dignidade enquanto pessoa humana, porque não colocou azeitona no sanduíche dele. E ele entrou com uma ação pedindo indenização por danos morais, porque ele gostava muito de azeitona e quando estava fazendo o sanduíche, não botaram azeitona. Então, o que é dano moral? Vai depender de cada caso. Interessante. Tem mais algum aí? Tem uma última aqui, já reincidente, de Kaique Palma. Ele não destina a nenhum dos 3 palestrantes. Eu acho que os 3 poderiam responder e a gente vai ter 3 respostas diferentes. Qual sua opinião com relação à intervenção do Estado no que se refere à criação de leis de cotas nas empresas de todos os setores como uma política de reparação social? Acho que aquilo, inclusive, se refere à lei de portadores de necessidades especiais, talvez de cotas para universidades, né, para negros e etnias específicas. Você acredita que o livre mercado é menos impostos para possam contribuir para um crescimento imediato do país? É uma mistura aqui de economia, política, social. Vamos falar de preconceito e tolerância, né, gente? Tem uma pergunta de economia e uma pergunta de preconceito, enfim, de dar importância do Estado. Eu vou responder, assim, uma rapidamente. Eu acho que para algumas coisas o Estado ele é importante, sim. A gente usa cinto de segurança hoje porque houveram leis que nos obrigaram a usar cinto de segurança e hoje praticamente a grande maioria das pessoas usa cinto de segurança, mas há 20 anos atrás as pessoas não usavam cinto de segurança e o número de pessoas que morriam em acidente era muito maior. Foi uma lei que nos obrigou a fazer isso. As leis também nos ajudaram a ter menos fumante e, portanto, menos pessoas morrendo de câncer no pulmão. E foi uma lei e foi o Estado. Eu acho que, até certo ponto, o Estado tem, sim, uma obrigação de, através das regulações, de fazer com que o que vem pela frente seja sempre melhor para a população. Então, acho que as leis ajudaram e têm ajudado, sim, nessa inclusão social, o que é extremamente benéfico. Se não houvesse algumas leis, talvez a inclusão não fosse tão boa quanto ela é hoje para as pessoas que foram inclusas. E quando se percebe que muitas que foram inclusas trazem tão resultado ou melhores resultados do que as pessoas ditas normais, a gente vê que essa lei, de fato, ela é extremamente importante e válida. Então, eu acho que há, sim, a necessidade de presença do Estado na construção, na criação dessas leis, né? Quanto à economia, eu não sou da área de economia, não sei. Qual foi a pergunta mesmo da economia? Menos impostos. Se menos impostos seriam uma força para acelerar a economia ou facilitar ou movimentar a economia? Como dono de empresa, eu acho que sim. Mas a gente tem que trazer um pouco aqui para a discussão, porque a gente está aqui hoje, social, né? Acho que não. Eu acho que os impostos eles são bem-vindos no sentido de o problema do imposto promover o processo de inclusão. Tá indo, né? Aí eu acho que você vai promover a inclusão, vai promover uma série de coisas que são benéficas também à parte social. E a questão toda é como é que esse dinheiro é distribuído, que é o grande problema. Eu vou provocar até um pouco... Breno e todos os participantes que estão aqui, eles são da área de educação também. Eu costumo dizer que o ambiente da educação não é apenas a universidade. Então, várias coisas que a gente está tendo que aprender, não aprende só na escola, não aprende só na família, algumas coisas a gente pode aprender dentro das empresas também. As empresas podem educar. Então, as campanhas que façam para poder minimizar o preconceito, minimizar a intolerância também, muitas coisas são ensinadas dentro da própria empresa. Eu acho que é importante que a empresa assuma esse papel.
Breno, você tem algum caso clássico, alguma situação que você possa exemplificar em relação a esse papel social da empresa para educar até os seus colaboradores em relação até ao comportamento? Não, tem uma vivência, na verdade, diária, em que a faculdade, é um caso parecido com o que Paulo citou, na verdade, de ter alunos, enfim, com condições especiais e que, enfim, você tem esses alunos em sala de aula. Isso é autorizado pela faculdade em que eu ministro e, na verdade, a gente tem algumas orientações em como recebê-los. E eu, na verdade, enfim, é uma situação tanto quanto delicada para mim, porque, obviamente, eu não tenho uma formação de pedagogo ou uma formação tão técnica, na verdade. Enfim, você faz uma graduação, um mestrado e você tem uma preparação para ensinar. Mas você ter uma convivência diária com alunos autistas ou com outros que têm algum distúrbio ou que, enfim, ou que estão passando por um processo de alguma doença grave, em que você tem talvez até perda enfim, perda motora, e o que eu presenciei, em que as provas tinham que ser feitas oralmente, gravadas. É um lidar com a diversidade que me humaniza como professor e humaniza esse aluno. E que uma dessas alunas, eu não sei hoje, por exemplo, se ela está me enxergando. Ela, enfim, era um processo bastante drástico de perda gradativa de visão. Em que se torna também, por parte da empresa, por parte da instituição de ensino, uma instituição capaz de aceitar e de receber esse aluno em sua. E é interessante que esse aluno, depois de formado, ele vai ser absorvido no mercado, né? Então, esse diálogo ele é importante ser construído também. Dentro da empresa ou dentro da universidade, você prepara essa pessoa que a empresa vai acolher depois. E também no sentido de participação dos pais. Nesse momento, você tem uma colaboração permanente dos pais no sentido de libertar esses alunos e enfrentarem a sala de aula, se locomoverem para a faculdade. Isso é louvável por parte deles. Alguns, obviamente, a gente sabe, ou a gente tem orientações do receio, do que seria isso, mas é um convite à descoberta, assim, enfim, por ser autista ou por ter alguma outra doença ou alguma outra determinação, isso não pode servir de obstáculo. Interessante. Gente, a gente já está caminhando para o encerramento. Vocês querem fazer algum tipo de observação, alguma colocação? Eu vou convidar os nossos panelistas. Aliás, Lenilson. Eu gostaria de saber, no caso, a opinião dos três, né? Até baseado no que o Moreira falou, a gente vê muita mídia dentro da empresa em relação de como se comportar, de como tratar o colega de trabalho ou o cliente. Mas a gente não vê muita mídia voltada para o cliente tratar a quem está lhe servindo. Então, hoje, você chegar no shopping, entrar no banheiro e ver um cara destratar o cara que está limpando o banheiro. Ver na rua um cara se desfazer de um garimpo. Eu vejo no ambiente que eu trabalho, às vezes, quando o vendedor falar que tem um carro igual ao do cliente, o cara se sente incomodado. O que vocês acham que pode ser feito em relação a isso? Muito interessante sua pergunta. Muito mesmo. Tá bom. O que pode ser feito? Essa é a pergunta que vale milhões, assim. Na verdade, eu vou tentar atar algumas pontas, assim, porque eu acho que, enfim, existem alguns princípios, e eu acho que a gente começou essa discussão toda falando de cultura e acaba falando de cultura. E eu vou chegar exatamente ao ponto em que você desperta na sua pergunta. Mas seja em cultura, no sentido que a gente naturaliza alguns valores e naturaliza o incômodo causado por uma outdoor em que você acaba caracterizando a garota como garota white, tudo passa um tanto quanto natural e desapercebido, e talvez essa nova geração, como sua filha e outros, sejam, enfim, os responsáveis por despertar esses incômodos e, enfim, estão dispostos ao enfrentamento efetivo. E isso tudo, seja na cultura dentro do ambiente corporativo, uma cultura, enfim, que acaba com quem a gente acaba naturalizando essas percepções, estejam diretamente ligados a fatores educacionais, ou a uma forma de institucionalização do seu comportamento. Quando você tem esse destratar de um cliente frente a um funcionário, enfim, você tem não só uma questão de incômodo frente à mobilidade social, frente a padrões que estão dispostos socialmente em uma sociedade em que você acha que ele, por ser um funcionário, por lhe servir,
ele deve ter uma condição inferior à sua e, enfim, e usufruir de bens inferiores ou de marcas que não são as que você porta. E aí você acaba cruzando dois elementos, no sentido de um elemento de percepção social de você. Então, hoje, a gente está emergindo, a gente está aparecendo, a gente está falando, então, é importante. Agora, precisa ser provocado, às vezes apenas alguém não chamou atenção. Essa é uma questão interessante, eu acho que dá uma boa questão, porque teve muitos novos consumidores. Olha, tem um colega aqui pedindo mais uma pergunta, mas eu já estou aqui querendo encerrar, e depois eu vou convidar os nossos convidados para fazer um encerramento, e eu quero, antes até do encerramento, agradecer aos 3 professores aqui presentes, que são maravilhosos e são parceiraços sempre também, que é Leboreiro, Leila e Luciana, são fantásticos e abrilhantaram aqui com a gente também. Então, fale e logo em seguida os nossos panelistas vão fazer o pensamento deles aqui para dar um fechamento, e aí a gente faz o fechamento da noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer a professora Fabiana por ter promovido esse encontro nosso, que eu acho super interessante, mas, ao mesmo tempo, fazer um levantamento de uma questão para os 3, porque eu vejo que muito mais do que o colega abordou ali na questão de você ter uma formação acadêmica para uma atitude com o outro, a gente não perceber que nós estamos vivendo num momento de cultura de rótulos, onde nós rotulamos as pessoas em tudo, né? Hoje nós falamos muito aqui de preconceitos, mas esquecemos muitas vezes que esse preconceito nos rótula principalmente ao público homoafetivo, como os trans que vêm surgindo hoje no mercado, e são pessoas capacitadas, pessoas que têm realmente uma formação, mas que muitas vezes dentro de uma seleção a forma de ser trans ainda é impactante nessa questão de ver como o trans como um profissional, né? Como a gente fala assim, é muito mais fácil vermos 2 homens juntos do que uma pessoa, um transexual, ou às vezes dentro da própria universidade nós levantamos aqui a questão do não preconceito, mas quando 2 pessoas passam de mãos dadas, nós criticamos, né? Então, qual é o novo olhar hoje em dia, até voltado agora para esse público que tem se capacitado, que está entrando no mercado como os trans, qual o olhar de vocês para esse processo novo de mercado, para esse público que também é consumidor, mas que também está entrando no mercado de trabalho? Boa pergunta. Aí, eu vou no aspecto das garantias legais. Nesse ponto, a legislação está totalmente preparada, garantindo que ninguém será discriminado em função da sua cor, crença, sexualidade. Nesse aspecto existe. Agora, eu concordo muito com você quando você diz que talvez essa pessoa não tenha sucesso numa seleção. E talvez ele possa até acreditar que ele não teve sucesso em função dessa característica que ele tem, que se destaca. Mas ele não vai ter como provar. Então a gente vai ter que ver com algumas ferramentas. É igual aquela questão, não aprovamos o seu crédito. Por quê? Porque você não tem um perfil da nossa instituição financeira. Mentira, porque ele, quando foi pesquisar, ele viu que você já entrou com uma ação, numa revisão de um financiamento do carro, mas ele não vai lhe dizer. Então, vamos fazer esse paralelo. Aí entra na evolução, entra nas interações do social. Talvez a cabeça do entrevistador seja o fator preponderante. Vou contar um aspecto de um processo específico que eu tive, de que um funcionário entrou com uma ação alegando, entre outras coisas, que tinha sido discriminado pelo fato de ser homossexual, que ele era destratado, ofendido, e o grande problema da empresa era fazer prova de que não havia aquela conduta. E uma das testemunhas que foi a favor da empresa, ela no seu depoimento declarou ser homossexual também, e que não sofria nenhuma discriminação na empresa sobre aquele aspecto. Então, são coisas que vão se consolidando a cada dia. E mais, não dá para o direito impor a realidade de cima para baixo. É diferente. A sociedade muda a realidade e consolida através do direito. Aí a legislação funciona. Aí é efetivo. Então, eu acho, aí na minha visão, como você pergunta, que nós já demos passos largos, evoluímos bastante.
mas não chegamos nem perto do que precisa ser feito para a gente ter uma sociedade onde realmente se tratem todos com igualdade. É a missão a ser cumprida. Muito bom, muito bom. Boa pergunta. Bom, gente, vamos caminhar aqui para o encerramento. Paulo, faça a sua mensagem de encerramento, depois Alexandre, depois Brena, e a gente está caminhando já para o fechamento da noite. Boa noite. Cadê a história? Cadê a história? Não vou me prolongar, não. Acho que parabenizar aí o encontro e a reflexão sobre responsabilidade social. E aí eu acho que, só para pegar um pouco da pergunta do Lenilson, e para fechar um pouco a minha participação, eu diria que o processo de aculturamento ele é longo, né? E o Estado, para ele se interessar, ele precisa perceber que ele vai ganhar de alguma forma. Só teve leis de trânsito, no caso de cinto, quando o Estado percebeu que o custo de não ter uma lei com as mortes no trânsito era maior do que fazer alguma coisa do ponto de vista de campanhas, tal, para que as pessoas mudassem a sua forma de se comportar e os seus hábitos, como, por exemplo, usar cinto, e esses comportamentos geraram uma economia, sim, para o Estado. Da mesma forma, as questões sociais, de inclusão, se o Estado quer que as pessoas comuns também respeitem os empregados, ele vai ter que perceber que, se ele não fizer isso, o custo atual ele é muito maior para a cultura nossa, né? E isso é tão verdade que quem acompanhou as Olimpíadas, viu o que o Rio de Janeiro fez para poder mudar a sua cara, né, para parecer ser mais legalzinho do ponto de vista cultural em várias coisas, do que a percepção que se tinha lá fora de qual era o nosso país, né? E várias coisas funcionaram no Rio de Janeiro, até do ponto de vista do comportamento do carioca em si, durante as Olimpíadas. Eu estive lá, passei 10 dias nas Olimpíadas e vi muita coisa que no dia a dia normal você acaba não vendo, né? Então, acho que se tiver um esforço de fato, a gente faz, né? Então, o esforço das Olimpíadas foi grande para que a gente passasse uma imagem para fora muito legal, só que depois acabou as Olimpíadas, voltou tudo como é de fato. Então, é aquela coisa, mudar a cultura não é tão simples quanto parece, mas requer algo mais contínuo. É isso que eu queria para fechar. Bom. Obrigado. Obrigada, Paulo. Alexandre, mensagem para todo mundo. Eu vou encerrar fazendo um comentário politicamente incorreto. Eu recebi uma mensagem há um tempo e que eu uso isso até para tratar em aulas de relação de consumo. Olha o que mandaram para mim. O cara disse assim: status é você comprar uma coisa que você não quer com o dinheiro que você não tem para mostrar para uma pessoa que você não gosta aquilo que você não é. Pense sobre esse aspecto dentro da relação de consumo, das interações, da vida social, e eu acredito que aí você consegue também me ajudar muito, Breno, no aspecto de quantas e quantas coisas a gente consome porque o nosso grupo social nos impõe consumir determinadas coisas. Aí um outro para vocês refletirem. Estava eu numa reunião de professores. E eu vou falar baixinho porque tem um bocado de professor aqui. Pois é. Né? Eu posso apanhar. Mas reunião de professor é problema. Porque um professor na sala já dá problema, imagine com um bocado junto, reunido, discutindo. E eu relaxei na reunião de professores e coloquei um celular em cima da mesa. Mas era um celular daquele, sabe, só faltava ser a disco, bem antigo. Mas era o que me servia, eu usava ele, porque sabe que pescador tem fama de mentiroso. Pescador é advogado, não tem credibilidade nenhuma. Então, quando eu ia para a pescaria, eu tirava foto com ele do peixe. Não era ainda smartphone, nada disso, mas tirava foto do peixe com ele para documentar. E eu relaxei e deixei meu celular na mesa. E aí uma professora olhou: de quem é esse celular? E todo mundo olhou para o celular. E não dava mais tempo de esconder. Mas, professor, senhor, advogado, tal, com um celular desse. Não, é porque o que eu gosto, tal. Escondi. Aí chegou na próxima reunião de professores, eu comprei o celular do melhor que tinha, não podia ficar atrás, e botei em cima da mesa. Ninguém comentou nada. Por quê? Porque dentro daquele grupo social que eu estava,
aquele era o signo de riqueza que era compatível com aquele ambiente. E vejam quantas vezes vocês fazem conta da roupa que vão usar, do que vão comprar, do que precisam para poder estarem de acordo com o ambiente. Não pode ser muito além, mas também não pode ser muito aquém. Não é isso? Era essa reflexão que eu queria deixar para vocês dentro do mercado de consumo, para que vocês amadurecessem um pouco. Breno? Agradeço o convite, a presença de todos. Eu acho que o que fica de mensagem é, mais de uma vez, assim, ao longo da noite, eu fiquei pensando em um filme que acabou ganhando projeção, que foi Aquarius, que eu acho que alguns podem ter visto, e que tem duas cenas ali que são bem interessantes e que acabam conversando sobre tudo isso que a gente conversou. Em um dos momentos, que é a protagonista, que é Clara, que é Sônia Braga, ela está conversando com os filhos fazem uma crítica a ela e ela acaba se referindo a ela como velha e tá louca. Esse é um dos pontos em que a gente nota, enfim, o que é envelhecer nesse país. E o segundo ponto é quando ela já está no auge da discussão com o proprietário, ou com o jovem, e quando ele menciona sobre o esforço em que ela deve ter tido para comprar o apartamento por ela ser uma pessoa de cor. Eu acho que, e acima de tudo também, eu acho que por ser mulher, ele não verbaliza isso, mas é algo implícito ali, enfim, como uma mulher sozinha, velha. E pensar em intolerância, pensar preconceito, pensar diversidade, eu acho que é pensar também nessas duas cenas, que são cenas isoladas, mas que demonstram muito sobre valores que nos rondam. Valor sobre o que é envelhecer nesse país, que você automaticamente envelhece e enlouquece, e automaticamente do que é você ser mulher, ou do que você ser moreno, ou do que você ser negro, e do que representa ter esses bens. Então, às vezes, você compra para pertencer, para demonstrar, mas para se apropriar e dar um outro valor a isso. Então, eu acho que vale ver o filme, ou quem já viu, rever, porque, enfim, existem alguns valores que acabam sendo transmitidos ali que valem de reflexão. Obrigado a todos. Belíssima colocação, gente, porque a gente não precisa estar na pele do outro exatamente, vivendo a mesma coisa para ter empatia. A gente só precisa pensar que é ser humano que nem a gente, e a gente tem que usar o conhecimento como um instrumento de fazer isso, dialogar mais, porque a gente só precisa conversar um pouco mais. A gente conversando um pouco mais, a gente trazendo à tona um pouco mais as informações, a gente consegue até clarear algumas coisas que a gente nem tinha pensado nunca. E por quê? Porque precisa conversar mais e entender o outro sem necessariamente ser igual ao outro. Acho que a grande coisa não é a gente ser igual ao outro para poder deixar de ser intolerante ou deixar de ter preconceito. É a gente aceitar o outro, apesar de ser diferente. É isso que eu acho que a gente precisa realmente estar aprendendo. Eu quero agradecer muito a todos vocês aqui e fazer um fechamento aqui. Obrigada. E a gente sempre tem uma tradiçãozinha que é levantar e agradecer ao público de pé. Venham aqui na frente para a gente agradecer. Obrigada. Obrigada.